Pessoal, desejo a todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui neste canal, nesta introdução, nós vamos estar falando sobre o que é a hermenêutica, tipos, de hermenêutica e a exegese, os desafios da hermenêutica, o propósito da hermenêutica e a base, da nossa interpretação. Eu peço que vocês que não se inscreveram em nosso canal, você pode estar se inscrevendo aí, porque à medida que nós postarmos um vídeo novo, você receberá de primeira mão este estudo muito maravilhoso. Vamos começar, queridos, falando sobre o que é, a hermenêutica. Hermenêutica, ela vem de uma palavra grega que quer dizer hermenêutique, que derivado do verbo hermeneu, quer dizer interpretar, explanar, Nós vamos ver isso lá em Lucas, capítulo 10, o verso 26, quando o Senhor Jesus, num diálogo com aquele doutor, disse como que ele interpretava a lei. E isto é muito importante para os nossos dias atuais, para os dias que estão vivendo. Mas qual é a base da nossa interpretação? A base da nossa interpretação, nós precisamos entender que é a Bíblia Sagrada. João Calvino, ele disse que precisamos permitir que o autor diga, não o que nós pensamos, ou seja, a base da nossa interpretação é a Bíblia Sagrada. E haja visto, nós vimos que estamos em 3 abismos que há entre nós. O primeiro abismo é o abismo cultural, abismo linguístico e um abismo geográfico. Então nós precisamos fazer este estudo bíblico, entender a geografia, a cultura daquela época, e tudo isso nós vamos estar estudando aqui neste vídeo. A definição da palavra hermenêutica, que é a ciência da interpretação, é a ciência e arte de interpretar princípios, leis e os métodos de interpretação. Isso é a definição da palavra hermenêutica. Quando nós vamos estudar sobre a hermenêutica, nós precisamos entender também os tipos da hermenêutica, que é a hermenêutica, primeiro, geral, que é a interpretação de qualquer escrita, Em especial, nós vamos ver que é literatura, que pode ser leis jurídicas, história, filosofia, poesia, etc. No nosso caso, a Bíblia Sagrada. Então, existe a hermenêutica geral para qualquer escrita e existe a hermenêutica especial, que é leis, histórias, filosofia, poesia, etc. No nosso caso, a Bíblia Sagrada é o que nós vamos estar estudando. Eu peço que vocês fiquem comigo nesse canal, se inscrevam, porque nós vamos postar alguns vídeos sobre como elaborar um texto, uma introdução, uma conclusão, entender o que é uma parábola, o que é um hipérbole, quando Jesus falou para cortar a mão, é um hipérbole, precisamos entender o que é um hipérbole, precisamos entender o que é poesia. Se você ficar comigo nesse canal, você vai entender tudo isso. Isso aqui é apenas a introdução daquilo que nós vamos estar estudando. A hermenêutica e a exegese. Nós vamos entender o que é a hermenêutica e a exegese. Ou seja, a mesma coisa que a teoria, se relaciona com a prática, a hermenêutica, que é a ciência, e a exegese é a prática. Daqui a pouco nós vamos entender melhor sobre isso aqui. Qual que é o propósito, gente? Qual que é o propósito, da hermenêutica? O propósito da hermenêutica aprenda aí, é descobrir o significado ou sentido do texto bíblico. Lembra que eu disse que a Bíblia é a base da nossa interpretação? Então a hermenêutica, o propósito é descobrir o significado do texto bíblico ou o sentido do texto bíblico. Primeiro, o que o autor quis dizer aos seus contemporâneos naquela época, Então veja,
nós vamos entender que a homilética, ela se preocupa com a comunicação da palavra. E a hermenêutica se preocupa com estudar. Nós vamos ter um vídeo também sobre a homilética, mas hoje nós estamos falando sobre hermenêutica. Hermenêutica e o seu significado pretendido e obscuro da hermenêutica evangélica é simples, né? No nosso sentido, nosso significado é simples: descobrir o que o autor quis dizer. O autor, o agente humano inspirado, né? O autor é quem? É Deus. O que inspira o texto é Deus. Deus inspirou os homens. Então isso é que se preocupa a hermenêutica. Como eu já disse, a base da nossa interpretação é a Bíblia Sagrada. Então vamos parafrasear aqui o que é a hermenêutica e a exegese. Primeiro ponto, a exegese, tá? Ela se preocupa em arrancar do texto o que o autor quis dizer naquela época. O que o autor quis dizer. E a hermenêutica se preocupa em aplicar para os nossos dias. Então, a exegese é o que o texto significou no passado. E a hermenêutica, o que o texto significa hoje. Então, precisamos entender tudo isso, queridos. Precisamos entender tudo isso. Precisamos entender, quando nós vamos falar, ministrar, pregar sobre o filho pródigo, precisamos entender o que o autor quis dizer ali. Nós vamos entender tudo isso no decorrer desses vídeos no nosso canal. Precisamos entender. Feistuart, ele disse que a exegese, né? A exegese é o que foi pretendido dizer para eles naqueles dias, naquela época. E a hermenêutica é o que ele quer dizer hoje. Então, a diferença entre a homilética, hermenêutica e a exegese. A hermenêutica é aplicando hoje. A exegese é arrancar o que o autor quis dizer naquela época. Então nós vamos entender quais são os desafios da hermenêutica. Desafio da hermenêutica bíblica pós-modernidade. Porque nós vivemos dias que dizem desafios. Quais os desafios que nós encontramos hoje? Primeiramente, nós precisamos entender que quando você se tem uma interpretação errada de um texto, você vai ter uma aplicação errada. E quando você tem uma interpretação correta, você vai ter uma aplicação correta. Ou seja, a maneira que eu interpretar, eu vou aplicar o texto. Por isso que o papel, né, da hermenêutica é isso. A maneira que eu arranco do texto da exegese, eu vou aplicar, eu vou estudar, eu preciso entender o real sentido da mensagem. Lá em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim: procura te apresentar-te a Deus, primeiramente apresentar diante de Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar do Evangelho. E ele disse que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que significa a palavra manejar do grego? É ortomonta. Ortomonta, que quer dizer cortar em linha reta ou cortar perfeitamente. Cortar corretamente. Sabe você fazer um corte assim, ó, corretamente. Assim como o pedreiro, quando ele vai fazer uma casa, ele procura colocar a linha ali e um prumo para subir em linha reta. Assim como o lavrador, ele vai arar a terra,
Quando ele vai fazer os riscos na terra, ele procura fazer o risco na terra de maneira corretamente, de maneira reta, em linha reta. Assim também o obreiro do Senhor precisa interpretar a Bíblia de maneira corretamente. De maneira corretamente. Então, quais são os nossos desafios da nossa atualidade, da hermenêutica bíblica, na pós-modernidade? O primeiro desafio é na meditação frequente das Escrituras. Vivemos dias em que as pessoas, eles não meditam frequentemente nas Escrituras. Tem pessoas que leem a Bíblia uma vez no mês, ou uma vez na semana, ou quando vai aos cultos somente. Tem pessoas que têm uma Bíblia em casa, mas ela está empoeirada porque ele não abre para ler a Bíblia, não estuda o texto bíblico. No mínimo faz uma leitura quando vai à igreja. Essa pessoa está fadada ao fracasso, essa pessoa está sujeita a ser enganada. Porque quando Satanás ele veio para tentar Jesus naquele deserto, ele veio usar a Bíblia Sagrada. E Jesus rebateu ele usando também a palavra do Senhor. Mas Satanás usou de maneira incorreta. Jesus usou de maneira corretamente. Satanás ali cortou alguns textos ali. Jesus usou o texto verdadeiramente como ele é. Porque ele disse que o Senhor daria ordem aos anjos para te guardarem, mas ele não completou o Salmo 91. Porque era para te guardar em todos os caminhos, ou seja, Deus ele vai guardar todo aquele que estão em teus caminhos. Ele não completou a Bíblia. Então Satanás usou pela metade. Jesus usou de maneira correta. Precisamos, queridos, meditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus. A Bíblia Sagrada, quando você lê, é Deus falando com você. Diferente de quando você ora, que é você falando com Deus. Então precisamos não somente falar com Deus na oração, mas também ver Ele falar conosco na palavra. Outro desafio é na assimilação da sistematização e na atualização das reflexões bíblicas. É muito importante você analisar os textos, você comprar algumas bíblias de estudo, ler alguns livros sobre reflexões. É muito importante quando nós vamos olhar para o apóstolo Paulo, quando Paulo vai rebater aquele filósofo ali na Grécia, ali em Atenas, ele usou a sabedoria que ele tinha, porque ele sabia, ele conhecia tudo aquilo ali. Mas ele rebate ali com uma palavra. Mas ele tinha conhecimento daqueles deuses ali, da filosofia, dos estoicos. Ele tinha conhecimento naquela área. Paulo foi um grande erudito nas escrituras sagradas. Porque antes dele morrer, ele pede 3 coisas. Ele pede a capa, os livros. Os livros é vários tipos de livros que ele estudava. Aí ele diz, quando chega na Bíblia, ele fala, mas principalmente os pergaminhos, que é a palavra. Você pode ler qualquer tipo de livro, mas o principal que você precisa ler é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Porque todos os livros, os autores já morreram. Mas o único livro que o autor está sempre presente é a Bíblia Sagrada. Os escritores morreram, mas o autor, Deus, está presente. Terceiro desafio, na vivência. Isto é, na prática. Na prática. Nós estamos vivendo dias em que muitos pregam até mesmo lindos sermões. Mas na prática as pessoas não conseguem ver ele praticando aquilo que ele fala. Ele fala sobre roubo, mas está roubando. Ele fala sobre o verbo de Deus, mas está usando a Bíblia para arrecadar verba. Está transformando o verbo em verba. Verdadeiros
lobos destruidores, usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Ou seja, o mais importante não é o nós falar, mas sim a nossa vivência da palavra. Há muitas pessoas que estão analisando que muitos não estão vivendo aquilo que está falando no seu dia a dia. Existem 3 classes hoje consideradas como as mais desacreditadas: pastores, políticos e polícias. PPP, pastores, políticos e polícias. As 3 classes hoje mais desacreditadas na vivência, isto é, o desafio dos dias de hoje. Não é fácil, é sacrifício, mas precisamos viver aquilo que está registrado nas Bíblias Sagradas. Terceiro é na vivência. Primeiro é na meditação frequente. Segundo, na assimilação, na sistematização, atualização e reflexões bíblicas. Terceiro, na vivência, isto é, na prática. E quarto, na transmissão, pregação e ensino correto do conteúdo das Escrituras. Ou seja, eu não posso, como eu disse, eu preciso cortar corretamente, manejar a palavra. Como que eu estou pregando a palavra? Será que eu estou falando da maneira que o texto está dizendo, de maneira corretamente? Para mim falar de maneira corretamente, eu preciso fazer uma boa interpretação, uma boa leitura da palavra, uma boa interpretação, para poder vir a aplicação da palavra. Além disso, queridos, existe um avanço em nossos dias, o avanço do avanço do pluralismo intelectual. E isso já vem surgindo de algum tempo. O pluralismo intelectual. O que é isso? O que é isso? É pessoas que estão interpretando a Bíblia de qualquer maneira, do seu jeito, da maneira dele. Né? Várias interpretações diferentes. Um fala que é assim, outro fala que é assado, um fala de um jeito, outro fala de outra maneira. Ou seja, esse é o pluralismo intelectual. Esse é o desafio de que nós estamos vivendo hoje. E aí entra para o caminho dos dogmas, entra pelo caminho das heresias. O segundo, além de tudo isso, o desafio, né? Além dos 4 que eu disse, existe o pluralismo religioso. O que é o pluralismo religioso? Hoje você vê abrindo-se uma igreja em cada esquina. E ali as pessoas aplicam a doutrina do jeito dele, da maneira dele. O pluralismo religioso é terrível. Não existe uma verdade, para eles não existe uma verdade absoluta. O relativismo. E por fim, terceiro, o pluralismo teológico. Ou seja, existe um pluralismo teológico terrível em nossos dias. Várias teologias que às vezes não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, hoje existe o secularismo, os universalistas, né? Eles ensinam que Deus vai salvar tudo na restauração de todas as coisas. É uma teologia errada, errônea, não podemos aceitar. É a teologia da prosperidade que tem destruído a vida de muitas pessoas, que se preocupa mais com o ter do que o ser. Não se fala em ser um cristão de caráter, mas sim um ter. Aí apela para as matérias, como a rosa ungida, a vassoura ungida, o óleo ungido de Israel e tantas outras coisas.
é o pluralismo teológico. E dentre outras coisas, queridos, que fere o texto bíblico. Então, nesse canal, eu peço que você se inscreva aí, compartilhe também esse link, nos ajude. Compartilhe esse link, porque nós vamos estar estudando, né, sobre a hermenêutica e, por fim, nós vamos estar estudando também sobre a homilética. Como interpretar um texto. Precisamos entender tudo isso. Comportamento diante do púlpito. E isso faz parte, queridos. Gestos faciais, gesto corporal. Nós vamos aprender tudo isso. O que é uma parábola, o que é uma poesia. Nós vamos entender tudo isso. Peço que você se inscreva. Porque a hermenêutica não surgiu de hoje. Ela surgiu já de muito tempo. E ela está presente nas áreas da natureza bíblica, nas filosofias jurídicas, em todos os lugares. Mas no nosso caso, nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. O termo hermenêutica, se nós formos fazermos uma análise, originou-se na mitologia grega clássica, que hermenêutica deriva-se da expressão Hermes. Hermes, que é filho de Zeus e Maia, cujo ofício era mensageiro dos deuses. Ele teria sandálias com asas, um chapéu com abas largas e segurava uma vara caduceu, na qual 2 serpentes se enrolavam. Então Hermes surgiu lá de Hermes, que era o que? O ofício dele era um mensageiro. E para saber mais sobre Hermes, basta pesquisar sobre Mercúrio, seu simulacro em Roma, né? Uma divindade que tinha incumbência, olha só, que tinha incumbência de levar as mensagens de Júpiter. Júpiter em latim é Júpiter, o deus romano do dia. Alguém tinha finalidade de levar a mensagem. Equivalente ao deus grego Zeus. Mercúrio difere um pouco de Hermes nas suas características. Haja vista que também possuía uma bolsa, sandálias, um capacete com asas, uma varinha de condão e o caduceu. Também o deus é chamado de deus da eloquência e da inteligência, do comércio, dos viajantes e dos ladrões. Há inclusive um episódio, olha só, na Bíblia, há inclusive um episódio lá em Atos, a qual aparece Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio. Barnabé, lá em Atos 14, olha só. Lá em Atos 14, verso 12. Barnabé foi chamado de Júpiter, o Deus Pai. E Paulo de Mercúrio, o mensageiro. Então, essa palavra bíblica, nos primeiros séculos do cristianismo, corroboram a probabilidade da hermenêutica ser proveniente do Deus grego-romano. Então, surge essa probabilidade de ter surgido ali. Mas isso já vem de muito tempo. Então, qual é a finalidade da hermenêutica? É você estudar de maneira corretamente. Amém? Peço que você que gostou dessa pequena introdução, aqui apenas uma introdução, peço que você se inscreva em nosso canal e compartilhe para os seus amigos este link, para que eles também venham ser alcançados para aprender mais sobre como fazer um estudo da Bíblia Sagrada. Isso é para você que era pregador, iniciante, está pregando. Eu estou aprendendo, mas nas minhas limitações, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós vamos repassando para vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.